Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo muito bem com vocês, com a família de vocês e que principalmente vocês estejam ficando em casa, viu? Que é o mais importante nesse período. Bom, gente, de antemão já aviso que essa aula é uma continuação direta da aula anterior, obviamente, né? Mas se você não assistiu a aula anterior por algum motivo, qualquer que seja, retorne alguns vídeos, procure aí na lista de vídeos, na playlist, que tem o vídeo que você deve assistir antes desse. Ou então pode até assistir esse e posteriormente assistir o outro, né? Mas não deixe de ver porque senão você vai acabar perdendo muito conteúdo. De começo, também já queria avisar para que todos, prestem bem atenção, gente, nesse aviso. Acompanhem as aulas pelos tópicos do livro didático de vocês. Então não adianta de nada você vir aqui, assistir aqui 20 minutinhos de aula, 15 minutinhos de aula, 10 minutinhos de aula e sair achando que já sabe de tudo. Porque esses vídeos, querendo ou não, a gente tem que fazer de uma maneira resumida. Porque se a gente for trabalhar todas as páginas, todos os tópicos, todos os parágrafos do livro, vixe, vai dar, não é nem um vídeo aula não, mas é um filme por dia. Então, peço que vocês vejam no livro de vocês, pode ser antes da aula, pode ser depois da aula, os tópicos que a gente está trabalhando aqui. Então, quando vocês virem a aula, quando vocês lerem os tópicos, vocês vão ter uma visão muito mais clara do que a gente está tentando trabalhar aqui. E vão entender realmente a mensagem que eu estou querendo passar. Então, de novo, repito, acompanhe pelo livro didático. Leiam o livro, leiam até as coisas que a gente não fala aqui, para que vocês realmente tenham um resultado satisfatório. Nesse período de aulas remotas, a gente fica um pouco perdido. Realmente eu sei que isso acontece com vocês, não só com vocês, né, mas com todos, né? Nós estamos todos fora da nossa zona de conforto, trabalhando às vezes até em excesso. Mas é muito interessante que a gente se esforce sim, porque nesse período é aqui que nós vamos construir uma história de superação, de luta e de conquista. Ou você vai ficar aí só sobrevivendo? Ah, tá na pandemia aqui, tô com medo, não vou estudar. Conta outra, né? Isso vai passar. Já aconteceram outras vezes. É muito difícil, sim, é triste, muitas vidas são perdidas, mas a gente não pode parar no tempo. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar se dedicando para que a gente não sofra tanto prejuízo quanto a gente já está sofrendo. Certo? Então, depois desse longo aviso, né? Acho que foi bem um minuto de aviso, vamos à aula, né? Gente, recapitulando um pouquinho do que foi passado na aula passada, nós falamos sobre dança e sobre música. Música eu não falei muito aqui porque ficava um pouquinho chatinho, eu pedi para vocês lerem lá no livro de vocês, né? Como vocês provavelmente já leram, vocês também estudaram música na aula passada. A dança foi um tema muito abordado, né? Que eu falei para vocês sobre que era a expressão máxima da arte, porque a obra do artista era o seu próprio corpo. Demos exemplos da Ana Botafogo, de muitos outros artistas que utilizam o corpo como seu objeto de trabalho, né? Falamos sobre artistas de rua, artistas circenses, artistas que nós encontramos por aí em qualquer lugar, que nós vemos no próprio YouTube aqui que eu estou falando com vocês. Então é muito interessante que a gente veja isso de uma maneira bem... como é que eu posso dizer isso para vocês? De uma maneira não engessada, com aquele pensamento sempre congelado naquela mesma filosofia, que só sabe dançar quem é dançarino, que só sabe escrever quem é escritor, que só sabe fazer poema quem é poeta. Então, a aula passada veio para desmistificar, para tornar simples a dança, a música e como essa construção é. Apesar de ser muito difícil, não estou dizendo que é fácil, né? Então, foi isso que vimos na aula passada. Quem, por favor, não viu, né? Como eu falei anteriormente, vá lá e dê uma visualizadazinha, porque eu não vou ficar falando tudo aqui, porque vai ficar muito longo, né? Então aqui, gente, começamos com as percepções do som, dos sons. O que é que acontece isso? Como nós falamos em música, em arte, em obras, nós falamos também da percepção. Que isso quer dizer o quê? Ouvir, ou entender, ver e sentir aquilo. Então as percepções dos sons é muito interessante quando se trata em arte, principalmente em música, para que nós possamos diferenciar uma obra da outra, uma música da outra. Por exemplo, nós que estamos aqui no Nordeste, vemos muito forró, muito baião, muito... o que mais? Sertanejo, né, também chegou aqui forte. Mas o que tem mais força aqui é forró, essas danças típicas, né? Quando nós escutamos alguma dessas músicas, nós conseguimos diferenciar pelo ritmo, pelos instrumentos, às vezes até pelo próprio cantor, pela voz do cantor, a gente tem essa percepção de quem é que está cantando, qual o ritmo que está cantando,
porque a gente já tem essa percepção. A gente já tem essa percepção. Então, isso... Passei até de slide aqui sem querer. Isso foi uma percepção que foi criada ao longo do tempo. Que se criou-se o quê? Uma paisagem sonora. Essa paisagem sonora diz sobre como nós podemos identificar, como nós estamos inteirados com aquele assunto e como ele pode nos influenciar. Dito isso, cabe nesse ponto a nossa memória auditiva. Eu sei, nós estamos em junho e quando toca aquela música junina, aquela música que a gente chama música de quadrilha, nós conhecemos popularmente. Estou tentando tirar esse negocinho de cima aqui, mas não quer sair. Então, fique aí. Quando toca aquela música, a nossa memória auditiva simplesmente já diz: ei, São João, vamos no São João, estamos no São João. Quando vocês não, porque vocês são muito novos, né? Mas para quem já teve um namoro, terminou ali, que ouvia aquela música quando estava com aquela pessoa, que bate aquela música ali, já vem aquela bad. Marília Mendonça tocou ali, você fala: eita, essa música que eu escutava quando estava com fulano. Vocês não, né? Porque vocês são novos, né? Para vocês estar namorando ainda não. Apesar de que vocês já fazem isso, né? Essa memória auditiva está muito entrelaçada com o nosso subconsciente, né? Muitas vezes a gente acaba, sei lá, você está num ambiente e escutou uma música, 2 anos depois você está num ambiente totalmente diferente e escutou aquela mesma música que você estava lá, por exemplo, na praia, e você lembrou da praia por conta da música. Porque sua memória auditiva te falou: essa música aqui, a gente estava lá na praia quando a gente ouviu. Estranho, né? Mas é muito interessante que a gente faça essa reflexão, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. E se hidratem, viu? Muito importante, né? Melhora até a imunidade aí contra o coronavírus. Essa memória auditiva funciona até quando, por exemplo, sua mãe reclama com você. Tem alguns tons de voz que nossas mães usam que te diz, na tua cabeça tu já entende: eita, tá brava. Pelo tom de voz, pela memória auditiva de quando ela falou brava com você alguma vez, você consegue identificar que ela tá brava apenas pelo tom de voz. Às vezes ela nem diz que tá brava, mas só pelo tom, né? Ela fala assim de mãe, porque é uma coisa assim normal, mas qualquer pessoa, né? Você conhece pelo tom da voz que a pessoa tá brava. O mundo dos sons é o que está ligado exatamente a essa paisagem sonora, a essa memória auditiva, a essa percepção dos sons. Que diz o quê? O mundo é uma gama vasta de sons, né? Então, por exemplo, buzinas de carro, buzinas de moto, barulho de vento, barulho de árvore, tudo a gente entrelaça com alguma coisa. Então, como nós, provavelmente, não sei se alguém na turma tem algum problema auditivo, mas todo mundo que é saudável consegue ter uma percepção muito aguçada, né, de qualquer tipo de som. E ver que esse mundo de sons é muito vasto, muito amplo. E trazendo isso para a arte, nós vemos a música como a expressão máxima desse mundo de sons, né? Por exemplo, as músicas do Teatro Mágico, que é aquela música que eu não sei se foi com vocês que eu citei, mas acho que foi, se eu não me engano, são muitos e muitos instrumentos entrelaçados, uma voz, uma poesia dentro da música que traz muitas mensagens, muitas vezes até subliminares, pra gente dentro de apenas de uma música. Então, eu trouxe até aquele exemplo, não sei se foi para vocês, se não foi, eu vou até citar ele novamente aqui, que diz numa letra lá do Teatro Mágico, né? A música diz o seguinte: quando a fé ruge e meu coração dilata, fazendo aquela relação de fé com ferrugem, né, de ferro, e um coração de lata com lata. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas trazer essa poesia, essa letra bem complicada não, bem complexa, dentro de um som, dentro de uma batida, dentro de um teclado, dentro de um piano, dentro de um violino, faz com que a gente simplesmente comece a viajar naquela música. Quem nunca colocou uma música simplesmente para sentar e ouvir e ficar viajando ali em pensamentos? É isso que o mundo do som te proporciona. Uma viagem sem sair sequer de onde você está, né? Então é muito interessante. Dito isso, a gente traz um pouco da visão de Raymond Murray, que trouxe o seguinte, deixa eu até passar aqui para o próximo slide. Deixa eu me tirar aqui para não atrapalhar. Pronto. Que trouxe o seguinte, deixa eu colocar aqui desse lado. Se o objetivo da arte é crescer, precisamos viver perigosamente. Essa é a razão porque digo aos meus alunos que seus erros são muito mais úteis do que seu sucesso.
pois o erro provoca um pensamento de autocrítica. Uma pessoa bem-sucedida em qualquer campo é muitas vezes alguém que não parou de crescer, viu? Aqui tá parou de crescer, mas não parou de crescer. Não parou de crescer. Então, o que é que isso traz pra gente? Dentro da arte, dentro da nossa vida mesmo, levamos isso pra vida, né? Onde ele diz é aqui. Quando ele diz, deixa eu ver aqui, ó, seus erros são muito mais úteis do que seus sucessos, porque esses erros provocam uma noção de autocrítica, né? Então, digamos o seguinte, você fez uma prova, sei lá, de matemática, de português, e errou uma questão que você considera, eita, essa aqui estava dada, e eu errei. Aquela questão você nunca erra novamente. E se você acertar ela, você esqueceu que aquela questão era tão fácil que eu nem lembro mais. E quando ela vem novamente para você, você acaba errando, porque você não lembrar mais. Mas aqui você errou, você lembra. Porque a gente tem muito mais facilidade de lembrar coisas ruins, né? Esse sentimento de autocrítica, do que coisas boas. Então, é muito interessante essa frase dele para a gente levar para a vida. Então, o sentido da arte é isso, trazer as coisas para a gente, trazer as coisas para a nossa realidade e trabalhar essas coisas. Então, não faz sentido dizer uma frase dessa e ela simplesmente sumir no tempo. Porque é justamente isso que ela quer nos trazer, essa reflexão de como essa autocrítica é importante. Muitas vezes a gente pode até se autocriticar em excesso, aí já é um pouco perigoso, porque você está se diminuindo, baixando sua autoestima e se tornando uma pessoa desmotivada, vamos dizer assim. Então, esse pensamento de autocrítica tem que existir sim, mas com moderação. Se você errou ali, se autocritique, me diz onde foi que eu errei, onde é que eu posso melhorar e busque a melhora. Mas não precisa ficar se martirizando a vida toda por conta de um errinho, né? Então, esse ponto é muito interessante, essa frase do Raymond, porque ele traz essa reflexão que está na arte, mas que a gente pode levar para a vida. Então, levar isso para nós mesmos, fazer esse sentimento de autocrítica, que é uma coisa que eu particularmente faço muito comigo mesmo, para saber onde é que eu posso melhorar. E dentro desse ponto, tem até uma frase muito interessante, que diz o seguinte, que você deve fazer o melhor que puder nas condições que tem